A paz a todos. Virtudes, siga a Jesus. Salmos 42, 4 e 5. Dentro de mim, derramo a minha alma ao lembrar-me de como eu ia com a multidão, guiando-a em procissão à casa de Deus, com brados de júbilos, alegrias e louvores, uma multidão que festejava. Porque está abatida minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espero em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação que há na sua presença. Este salmo nos apresenta uns dos filhos de Coré, louvando, onde lembrou de si que ele ia entre a multidão para a casa de Deus, em festa louvando, em alegria, mas sua alma continuava abatida. O que significa multidão? Grande número de pessoas reunidas em algum lugar. O que significa guiar? Ser orientado, dirigido, conduzido, se mover, ser direcionado. O que significa abatido? Cansado, caído, derrubado, abandonado e enfraquecido. Semana passada, a irmã Elisete nos trouxe essa palavra, que nos ensinou que o cantor estava expressando que lembrava quando ele era guiado pela multidão, que alegres louvavam e seguiam para a casa de Deus. E ali ele estava falando que estava indo com a multidão, acompanhando a multidão, sendo levada por ela, louvando, mas depois viu que estava abatido. Mesmo naquele meio de muita gente, ali com ele, louvando, ele se sentiu só, cansado, caído. Eu meditei, pude entender que muitas das vezes estamos vivendo em multidões na casa do Senhor, nos deixando ser guiado pelos outros. Se a multidão louva, eu louvo. Se a multidão ora, eu oro. Sigo o que eles estão fazendo, mas me encontro vazia, fraca e com medo da caminhada. E assim estou sendo levada pela multidão, e sendo levada para os caminhos que não leva para os caminhos de Deus, para a vontade de Deus para com a minha vida. Não deixe que a multidão continue te guiando. Deixe que o Senhor te preencha e te guie. Tire você deste vazio que está sentindo, do cansaço. Ele quer te tirar do desânimo. Volte para o primeiro amor, o início, e receba a orientação, a direção, ou conduzir o reger do Senhor em sua vida, para fazer a vontade de Deus, para se movimentar de dentro para fora, com amor e com a paz que excede a todo entendimento. Esta paz que guarda nos vossos corações e nos vossos pensamentos em Cristo Jesus, porque Ele é a paz. Assim a alegria será celebrada em adoração, em espírito e em verdade. Salmos 42 e 3. As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, porquanto se me diz constantemente: onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? O salmista constantemente ouvia: onde está o teu Deus? Vive em lágrimas dia e noite, se alimentando de sofrimento. Onde está o seu Deus? O salmista não sabia, pois continuava seguindo a multidão, mesmo dizendo que sua alma ansiava. Tinha sede de Deus, ele não o buscava, ia junto com a multidão. Salmo 42 e 9. Direi a Deus, a minha rocha, porque
te esqueceste de mim? Porque ando em pranto por causa da opressão do inimigo? O salmista diz que está oprimido. Um indivíduo dominado pelo cansaço, pelo desânimo, estava sendo oprimido por estar seguindo a multidão. Tudo que ele tinha estava morto. Ele vivia o que a multidão vivia. E indagava a Deus que o havia esquecido. Ele procurava a Deus pelo caminho da casa de Deus, mas não encontrou, pois estava sendo direcionado a seguir a multidão, não estava sendo direcionado por Deus. Ele percebeu e começou a clamar e ficou à espera de Deus para o louvor, pois Deus viria ao seu socorro, pois era o seu Deus. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Sei que mesmo sem entender, você está no controle, então esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tem que fazer voltar atrás. Eu vou confiar, eu vou descansar. Me lança no teu amor, oh, no teu amor, Senhor. Não seja a multidão, não siga a multidão, siga o seu coração para ouvir a voz do Senhor. Clama a Ele, pede por socorro, pede a Ele para te chamar para perto dEle e você não se sentirá só. Não fuja da vontade do Senhor. Pode estar cansado, perdendo a sua força, mas peça socorro e obedeça a voz do Senhor. Siga o ensinamento, a instrução que Ele te guiará. Nada apaga o que o Senhor sente por ti. Ouça, vai ser difícil sim, não vai ser fácil andar com Cristo, vai ser muito difícil negar-se a si mesmo e seguir a Jesus, mas Jesus está ao seu lado, te segurando, te assegurando que tudo ficará bem e você chegará do outro lado. Então aquieta a tua alma, ouça a voz do Senhor, que Ele está te chamando agora para perto dEle, para você não desistir, continuar. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais para admitir. Você precisa depender do Senhor, voltar ao primeiro amor. Me tire desta multidão, Senhor. Estou aqui pedindo socorro. Me tire desta multidão. Eu quero te seguir. Eu quero fazer a vontade do Senhor. Então aquieta a minha alma e faça eu ouvir a sua voz para eu te seguir. Me chama para perto. Eu nunca mais vou me sentir só. Vamos ser direcionados pelo ensinamento de Jesus. Ele vai te chamar para que você possa segui-lo e sair do meio da multidão e chegar até o outro lado em segurança.
Marcos 4, 35 a 41. Naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia com ele também outros barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia. Ele, porém, estava na popa, dormindo sobre a almofada. E despertaram-no e lhe perguntaram: Mestre, não se te dê que pereçamos? E ele levantou-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E cessou o vento e fez-se grande bonança. Então lhes perguntou: Por que sois assim tímido? Ainda não tendes fé? Encheram-se de grande temor e diziam uns aos outros: Quem porventura é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Todos conhecem esta passagem bíblica, onde Jesus acalma a tempestade. Jesus diz aos discípulos: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Discípulos quer dizer estudante, alunos, aprendiz, dedicados a aprender e serem instruídos, a seguir, a ser guiados e direcionados por Jesus, para andar com Ele, fazendo a vontade dEle. Jesus te chama, deixa a multidão, não siga a multidão, vamos passar para o outro lado. E os discípulos obedeceram, deixaram a multidão e levaram Jesus consigo. Eles decidiram seguir com Jesus, andar com Jesus e ir com Ele para o outro lado. Marcos 4, 35. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Os discípulos deixaram a multidão, levaram Jesus com eles, e quando estavam no barco, viram que haviam outros barquinhos que deixaram a multidão para também estar com ele. Jesus não nos fez para estarmos em multidão, para vivermos em meios à multidão, a seguir a multidão. Jesus quer ser prioridade em sua vida, ser o único pastor para te direcionar. Jesus veio no mundo por amor ao seu Pai, para a mudança da humanidade, veio nos ensinar a andar e a viver junto com Ele, segui-lo. Podemos entender que Jesus não dispensou ninguém. Quem ouviu o seu chamado, vamos passar para o outro lado, se dispôs a seguir para aprender mais o ensinamento que Jesus está trazendo hoje para nossas vidas. Todos os barcos seguiram na mesma direção para onde Jesus estava indo. Mas se levantou uma grande tempestade de vento e as ondas batiam dentro do barco e o barco se enchia de água. Jesus estava na popa dormindo e os discípulos foram despertá-lo. Eles perguntaram: Mestre, não vês que estamos a perecer? O salmista, no Salmo 42, estava em meio à multidão, esperando o socorro de Deus. Mas os discípulos se encontravam aflitos, abatidos de alma com medo, mas sabiam onde estava o socorro. O salmista estava ali pedindo socorro, mas não sabia onde estava o Deus dele, porque ele vivia vivendo em multidão. Mas os discípulos, mesmo aflitos ali, pedindo socorro, eles saíram do meio da multidão, obedeceram e seguiram e sabiam que a presença de Jesus estava com eles no barco. E foram acordá-lo. Disseram: Senhor,
estamos perecendo, vamos todos morrer, nos socorre. Às vezes, as tempestades das nossas vidas estão grandes, as aflições, as lutas, as guerras nos fazem esquecer da promessa de Jesus para nossas vidas, que vamos chegar do outro lado, pois Ele está conosco no barco e nos fará atravessar todas as circunstâncias das nossas vidas. Jesus nos ensinou que no mundo teremos aflições, mas para termos bom ânimo, pois Ele venceu o mundo. E Ele está nos ensinando tudo para que também tenhamos ânimo e força para passarmos por tempestades, batalhas, guerras que se levantam neste mundo sobre as nossas vidas. E apesar de tudo, de todas as circunstâncias, que podemos encontrar a paz. E a paz só encontramos em Jesus. Podemos passar pela prova, pela tempestade. Foi ensinamento para os discípulos, pois eles estavam aflitos e encontraram Jesus tranquilo a dormir em meio à tempestade. Jesus levantou-se, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E cessou o vento e fez-se grande bonança. Jesus trouxe a paz que excede a todo entendimento para aquele barco, e todos ali se encheram de temor e diziam uns aos outros: quem porventura é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos conheciam Jesus, viram os milagres realizados por ele, mas viviam em multidão. Mas Jesus os chamou e eles obedeceram e o seguiram para viver com ele, estar na presença dele e ter fé que em tudo que vier sobre suas vidas, eles não iriam esquecer de tudo que Jesus realizou em terra e no mar. Tudo ele dominava. Estando com ele no barco, teriam fé que passariam e sobreviveriam e chegariam ao outro lado. Lembram dos barquinhos que também ouviram o chamado e obedeceram em seguir com Jesus? Todos passaram pela tempestade. E se Jesus os chamou, Jesus garante que sobreviveriam à tempestade. Jesus te chama, discípulo, para obedecer e segui-lo. Então não se preocupe com a multidão ou com a tempestade que se levanta. Se ele te chama, ele garante sua vitória. Pode vir o que vier, Jesus está contigo em seu barco. Mas lembre-se do seu irmão em outro barco que pode estar passando pela tempestade em outro barco. Ajude em oração para que chegue do outro lado também junto com você. Ore também por aquele irmão que está vivendo em multidão, que ainda não está tendo a experiência, o viver com Cristo, o andar com Ele, em estar carregando a sua cruz e seguindo para fazer a vontade do Senhor. Olhe para que busque o Senhor, retorne ao primeiro amor e tenha sede de sua alma saciada e encontre a paz que excede a todo entendimento em Jesus e no amor que Deus nos proporciona com sua graça e misericórdia a cada manhã, em mudarmos a nossa busca, não buscarmos o que a multidão acha que é certo, a fazermos, a sermos como eles, e não buscarmos a presença do Senhor, mas que nos levantemos, ouvimos a voz, o chamado do Senhor e buscarmos a presença do Senhor e sermos direcionados, guiados a seguir, a fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para nossas vidas. Não vivem multidões como aquele servo que vivia ali louvando em multidão, sendo guiado por ela. Mas olhe para o alvo, para a rocha, peça socorro para servir a Jesus, segui-lo. Jesus é a melhor escolha de direção. Ande e viva com Ele. Sejas uma bênção para o seu irmão. Dê a mão quando ele precisar. Tire ele da multidão.
Ajude ele a atravessar com Jesus para o outro lado. Fique na paz de Cristo.